Pessoal, hoje nós vamos estudar o método de Newton, certo? O método de Newton, ele usa a definição de derivada para estimar a raiz, né? Ou a raiz na próxima iteração, certo? Então, vamos supor que eu conheça a função nesse ponto aqui, ó. Vou fazer um ponto, esse ponto. Vou chamar aqui ponto xi, né? E aqui a função nesse ponto, eu teria a função f de xi, certo? Bom, imagine agora que eu conheça a derivada da função nesse ponto. Então aqui na verdade teria o f de xi, né? Vou deixar branco por enquanto. Opa. Então, aqui novamente, aqui teria f de xi. A derivada agora, a derivada nesse ponto, vamos tentar desenhar aqui a tangente nesse ponto. Seria mais ou menos aqui, né? Deixa eu tentar aqui. É difícil desenhar assim, mas acho que eu consegui. Bom, aqui. Aqui mais ou menos, acho que um pouco mais ainda. Tá bom aqui, vou tentar, vamos lá. Ficou muito bom. Vamos fazer um pouquinho mais para cá. Joia. Então, note, se eu conhecer a derivada da função nesse ponto xi, então aqui eu teria a f' de xi, né? Em xi, e conheço a função no ponto xi, né? Imagine que se eu usar a definição de derivada, a derivada me aponta para um valor mais perto do valor exato da raiz. Note que o valor exato da raiz é aqui, né? O valor exato da raiz, certo? Bom, depois nós vamos usar esse ponto aqui então como a nova estimativa da raiz e novamente aplicando a derivada, né? Então esse ponto aqui vou considerar como o ponto aqui só um instantinho agora. Eu vou considerar esse ponto aqui o ponto xi mais 1. Certo? Bom, se a gente usar a definição de derivada, note que a derivada é tangente do ângulo. Então aqui, ó, eu teria aqui um ângulo θ, né? Que é igual a, se eu usar a tangente dele, eu tenho exatamente a derivada, né? Assim. Se eu escrever então, vamos escrever aqui, ó. Do lado tangente de θ, né? A tangente de θ, na verdade, é igual, exatamente igual por definição, né,
a derivada da função no ponto xi. A tangente desse ângulo θ é exatamente a derivada da função no ponto xi. A tangente de θ nesse caso seria o cateto oposto. O cateto oposto seria f de xi, né, sobre o cateto adjacente, né? Então, o cateto adjacente seria xi menos xi mais 1. Tá? Xi menos xi mais 1. Aqui talvez fosse melhor a gente escrever um pouco menor aqui esse xi mais 1, né? Xi mais 1. Né? Então, o cateto oposto, que é f de x, né, sobre o cateto adjacente, xi menos xi mais 1. Certo? Bom, isolando aqui agora, pessoal, xi a gente passa para cá, né? Xi menos xi mais 1. Então ficaria xi menos xi mais 1 igual a f de xi sobre f' de xi. Né? Então passa o xi para lá. Bom, passando xi mais 1 para o outro lado e essa fração para o lado de cá a gente vai ter xi mais 1 igual a xi menos a f no ponto xi sobre a derivada no ponto xi. Né? Então, note, se nós temos aqui, se nós temos a função no ponto xi, a derivada da função no ponto xi, né, o valor de xi nós podemos então achar, né, o próximo valor de xi mais 1, certo? Então, o método de Newton ele é muito rápido desde que a gente esteja próximo à raiz. Note que ele não é um método intervalar. Tá? Dependendo da forma da função, o método de Newton pode apontar, através da derivada, para um valor muito alto, muito longe da raiz, e conforme a irregularidade da função, o método de Newton pode não convergir. Então, o ideal do método de Newton é que a gente saiba, tenha uma estimativa razoável da solução e esteja próximo à solução. Né? É comum usar outros métodos para mais robustos, vamos dizer assim, pode ser a posição falsa ou a disseção, para fazer uma aproximação da raiz, e depois que a gente se encontra mais próximo da raiz, a gente usa o método de Newton, que ele vai convergir muito rápido, certo? Bom, note o seguinte, depois que eu achei o xi mais 1, a gente pode imaginar as outras iterações, né, pessoal? Então aqui, com esse valor agora de xi mais 1, né, com esse valor de xi mais 1, eu posso estimar o valor agora da função nesse ponto, né, com a próxima derivada, né, achar o novo valor. Né? Note que seria xi mais 2, né? E assim vai. Rapidamente a gente pode convergir para a raiz, certo?
né? Então, aqui seria a primeira iteração, nós chegamos no x mais 1, depois uso o x mais 1 como xi, acho um novo x mais 1, né? Aqui, e cada vez mais nos aproximamos da raiz, né? Note que aqui seria iteração 1, depois iteração 2, iteração 3, por exemplo, nesse caso, né? Certo? Nós vamos agora fazer um exemplo, o mesmo exemplo que a gente fez para os outros métodos, usando o método de Newton, né? Note que para usar o método de Newton, eu preciso saber a derivada da função, né? Então, a gente tem um exemplo aqui. Um exemplo, né? Vamos fazer o seguinte, nós temos a função e temos que saber a derivada dela, né? Então, a função é f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3, né? A f' de x vai dar 3x ao quadrado menos 9. Né? Bom, a aproximação inicial é x0 igual a 4. Então, x0 igual a 4. Então, eu parto do valor, coloquei aqui i0, né? Então, x0, eu vou calcular, com x0 eu calculo a função no ponto x0, que é 4. Avalio a derivada. Depois eu aplico na expressão que a gente acabou de deduzir, né? Ou seja, a expressão xi mais 1 é igual a xi, por método de Newton, menos a função no ponto xi dividido pela derivada da função em relação a x no ponto xi, né? Certo? A dedução que a gente acabou de fazer aqui, né? Xi mais 1 igual a xi menos f de xi sobre f' de xi. Joia. Bom, avaliando aqui, pessoal, a raiz nesse ponto, exatamente nesse ponto, né? Então, nós temos que avaliar a função, que dá 31, inclusive a gente já tinha feito isso, né? A função dá 31 e a derivada da função, né? Então, daria 3 vezes 4 ao quadrado menos 9, né? A derivada da função dá 39. Claro, as duas avaliadas para x igual a 4, né? Certo? Bom, agora tem que aplicar na fórmula aqui, né, pessoal? X vale 4 menos 31 dividido por 39, né? E nós conseguimos achar quanto é que vale a função em x1. Nós temos aqui x0 igual a 4, vamos achar x1, né? O i é igual a 0, 0 mais 1, na iteração, ou seja, na iteração 1, né? Na iteração 1, nós achamos o valor de x1. x1, então, vamos fazer aqui, ó, então, x1, escrever só para ficar um pouco mais claro ali, iteração 1, né? Opa. Iteração 1. Então, a gente vai encontrar o x1, que é igual ao x0 menos a f de x0 sobre a f' de x0. x0 é 4 menos 31 sobre 39. Fazendo esse cálculo, $3,2051.
certo? E nós podemos, inclusive, calcular o erro, que é o erro aproximado, né? Aproximação atual da raiz, 3,2051, menos a aproximação anterior, que seria 4, sobre 3,2051 vezes 100. Tá? Certo. Então aqui o erro aproximado daria, nesse caso aqui, 24,8%. De 4,8%. Então, na nossa tabelinha aqui, o erro 24,8% e a avaliação da raiz 3,2051, certo? Bom, agora na iteração 2, né, pessoal? Iteração 2, nós temos agora, nós vamos descobrir o valor de x2. Né? Aqui nós descobrimos o valor do x1 na iteração 1 e agora na iteração 2 vamos descobrir o valor do x2. Portanto, o i é 1 e o i mais 1 é 2, né? Então, na expressão o i é igual a 1 na iteração 2, né? Então, nós temos x2 igual a x1, né? Menos o f de x1 sobre o f' de x1. Né? Então, quanto é que é o x1? X1 a gente encontrou 3,2051. Então, vou tocar aqui a cor da caneta. 3,251. Agora nós temos que avaliar a função, né? E a derivada da função, né? Para poder continuar fazendo o cálculo. Então, quanto é que vale a função? X ao cubo menos 9x mais 3 em 3,2051 e a derivada, né? 3x ao quadrado menos 9 em 3,2051, né? Então, avaliando a função e a derivada, nós encontramos aqui na função 7,07 e na derivada nós encontramos 21,8185. Certo? Trocando. Aqui, só troquei a cor da caneta, né? 21, a função. A função deu 7,0796. Né? Em x1. E a derivada deu 21,8185. Né? Fazendo essa aproximação, fazendo o cálculo certinho, a gente chega aqui em 2,8807, certo? E agora calculando o erro aproximado, né? 2,8807 menos 3,2051 sobre 2,8807, a última aproximação é sempre a correta, né, pessoal? Nós vamos ter um erro 11,26%. Então,
aqui 2,8807 e aqui 11,26%, certo? Bom, agora com esse x, no caso x2, né? O x2, eu vou fazer a terceira iteração para achar o x3. Né? Então, vou fazer da iteração 3. Iteração 3. Do mesmo jeito, de forma análoga, né, pessoal? Nós chegamos no x3. Vou colocar aqui a função e a derivada, né? A função, note que a função, à medida que se aproxima da raiz, ela tende a zero, então aqui a função ela vai para 0,9782, né? Então a função está correta, está tendendo para zero. A derivada não, né? A derivada vai ser a derivada que a função tiver quando ela estiver passando por zero. A derivada está tendendo para um valor positivo aqui, ó, 15,8944. Aplicando a expressão novamente, xi, né, menos a f de x dividido pela derivada, como a gente fez aqui nos outros casos, né? Nós encontramos 2,8189. 81,91. E o erro, 2,18%. Bom, não precisa colocar, né? Tá percentual lá em cima, 2,18, certo, pessoal? Então aqui nós conseguimos para essa aproximação 2,8191, né? Já bem próximo da raiz. Lembra que a gente, desde a primeira aula, quando a gente trabalhou com erros, a gente fez um exemplo dessa função, na verdade. Se não me engano, a gente chegou em 2,8169, valor exato, né? Aqui a gente não está fazendo a comparação com o valor exato, sim o valor aproximado, sempre em relação à iteração anterior, né? O erro aproximado aqui, como a gente viu ali, 2,18. Tá? Pessoal, na iteração 4, nós já chegamos a um x4, tá? (2,8169) e um erro de 0,07%. 0,077%. Note, se a gente usar a estimativa de erro de 0,5%, como a gente fez com os outros, né? Com os outros métodos, com a bisseção e a posição falsa, a gente conseguiu na bisseção 8 iterações para baixar de 0,5% e na posição falsa foram 6 iterações. Aqui, com 4 iterações, a gente baixou, mas muito abaixo de 0,5%, estão vendo? Praticamente convergiu. Né? Então o método de Newton realmente é muito eficiente, muito rápido, mas como eu falei, tem que estar próximo da raiz. Tá? Eu vou mostrar aqui agora, vamos tentar fazer uma análise gráfica aqui da função.
Note, a nossa função é essa daqui, né? Nós vamos partir, em vez de partir do intervalo, nós estamos buscando essa raiz, nós partimos lá de x igual a 4, né? Então a gente vai buscar uma derivada, depois outra e outra. Eu fiz um zoom aqui para dar uma visão um pouco melhor, né? E note que na primeira iteração, nossa, o x deu 3,2051, né? Então, nessa nossa visão aqui, eu parti desse ponto aqui, ó, vamos usar uma outra cor aqui. Bom, talvez o verde aqui fique bem nesse caso. Então, do ponto 4, note que aqui eu vou desenhar aqui o eixo X aqui, peraí. O eixo X está aqui assim, né, pessoal? Desenhar de forma aproximada aqui, né? E aqui a nossa f de x, né? Então, eu parti inicialmente desse valor aqui, né? Nós chegamos aqui na função que valia 31, né? E a derivada, aqui fica um pouco difícil a gente fazer graficamente a derivada, então vamos pegar o valor lá que a gente obteve, ó. 3,2051. 3,2051, 3,5 daqui, mais ou menos aqui, né, pessoal? Né? Então, na verdade, deixa eu ver aqui. Mais ou menos assim, ó. Aqui não ficou muito bom. Vou baixar um pouquinho. Aqui não ficou muito bom também. Tem que ser um pouquinho mais assim aqui, né? Mais ou menos 3,20, né? Vou fazer mais um outro aqui que deve dar uma melhorada um pouco melhor. Só um pouquinho para cá. Vamos lá. Certo? Então, nós partimos desse ponto aqui. x0 igual a 4. Com a derivada, achamos o x1 aqui. Né? Com esse x1, o valor da função deu 7 e pouco lá, né? Aí fizemos a derivada de novo. E quanto que deu o valor lá? 2,88. 2,9 mais ou menos, né? Mais ou menos aqui. Então aqui teria a função, eu posso tentar fazer na mão aqui assim, né? Vou tentar fazer aqui com a régua, vamos ver. Um pouquinho mais inclinado, só. Mais ou menos aqui, né? 2,88, né? E aí, a gente na última iteração, quer dizer, na terceira, né? Nós praticamente fomos para cima da raiz. Note que o valor exato, né? O valor exato da raiz seria aqui. Né? Então, em princípio, pessoal, o método de Newton realmente ele é muito poderoso, né? Ele vai rapidamente para a raiz, né?
mas ele pode acontecer dele se perder se a função for muito irregular. Então é aconselhável que a gente esteja próximo da raiz. Existem vários casos em que ele se perde e não converge. Tá? Muito comum se usar 2 métodos nesse caso, um método mais robusto, mas mais lento, como por exemplo o método da abscissão, fazer algumas iterações e depois passar para o método de Newton. Isso ia acelerar o tempo global de cálculo. Agora, se a gente já sabe mais ou menos onde se encontra a solução, a gente tem uma aproximação inicial já próximo da raiz, aí o método de Newton realmente ele vai convergir muito rápido, ele pode ser utilizado sozinho. Tá bom, pessoal? Obrigado.